Buenas E e aí? esmalho. Nos pequenos dou de poncho, nos grandes dou de talho. Rodrigo Cambará, veríssimo. Eu não entendi nada, mas tudo bem. É um cumprimento legal. E aí, tá com a sua cervejinha? Eu tô. Peguei Oh, agora beleza. correndo, que hoje A já minha foi uma canela de correria. pedreiro aqui. Ui, delícia. Hoje eu tô me sentindo Joaquim Teixeira. Já Boa abriu aí noite a a sua? todos. Vou abrir agora, pode ser? Pode Foi. ser, eu vou abrir aqui A também. minha congelou um pouco, infelizmente. Mas tá bom, Assim tá é mais gelada. gostoso. Faz tempo que eu não tomo cerveja, que delícia. Meu pai amado, hoje eu estudei muito. Recompensador. E hoje tem uma festinha junina aqui em casa. Ah, legal. Hoje o pau vai quebrar. Mas vamos lá Vai cozinhar então. aquelas galinhas Regra. todas. Não, mas vou usar os ovos. Para quem não sabe, eu tenho umas galinhas em casa. Mas isso é outro assunto para depois. Vamos lá. Regra 4 das 12 regras para a vida, do Jordan Peterson. Regra 4, esta é intitulada: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem a outra pessoa é hoje. Aldrin, fica à vontade aí para abrir, já que agora você tem um canal no YouTube, né? Um YouTuber. Vamos deixar a divulgação aí pro final. Aliás, Tá. entrem aí, É, quem quiser pode acessar não meu sai canal da depois live da ainda. live. É isso. A gente Depois relembra da no live final. vocês vão lá ver. É isso aí. Pois é. Eu acho que o que é um pouco diferente desse capítulo em relação aos outros é que esse aqui, de alguma forma, ele sintetiza um pouco o que o Peterson colocou antes, né? Eu não sei exatamente porquê. Assim, eu fiquei imaginando depois que talvez ele fechasse um certo ciclo agora e agora começasse algo diferente, não sei, não li o resto do livro ainda. Mas é aquilo que a gente estava falando antes, né? Eu não sei se hoje a gente vai falar muito porque é um capítulo grande ou se a gente vai acabar falando menos porque é uma revisão de muita coisa que a gente já falou. Eu prefiro não criar expectativa. A última vez a gente achou que É, faria pouca coisa e foi o maior de todos, né? Engraçado. com certeza. É, algo te chamou a atenção já de início aí, Aldrin? Olha, eu acho que a parte que mais me chamou a atenção do capítulo foi a questão do foco. Mas aí, eu não sei. Eu também gostei. Não sei, quer começar por isso? Porque isso tá lá meio pro final, assim, eu acho. Pode ser. É que como eu li hoje essa parte, eu até por um equívoco eu acabei pensando, tava no começo e não tava. É, deixa eu bater o olho aqui no começo. Bom, só para mostrar então qual que é o raciocínio da quarta regra, né? Deixa eu contextualizar as pessoas aqui. Olha só, ele fala assim: as pessoas nascidas em cidades pequenas, estatisticamente, têm mais representantes que a média dentre os eminentes. Hoje, se você é uma pessoa extraordinária, mas vem da moderna Nova York, há outros 20 como você. E a maioria de nós vive em grandes cidades agora. Sobretudo agora com internet, etc, etc. Sua carreira... desculpa, antes ele fala assim: não importa o quanto você é bom em algo, há alguém por aí que o faz parecer incompetente. Então ele abre a quarta regra, mostrando o raciocínio assim: olha, com a globalização, talvez, com essa ideia de internet, muita gente aparecendo, sempre vai parecer que alguém é muito melhor que você. E de fato, sempre tem alguém muito melhor que a gente. Não é? É uma questão de humildade, uma lição de humildade. Mas isso tem levado as pessoas a não buscarem uma evolução. Acho que esse é o raciocínio. Você concorda comigo nesse tanto? Sim, sim, é exatamente por aí. Essa é a ideia. Pode falar. Peraí, não, é que travou tudo aqui. O que você falou agora? Não, eu falei que essa é a ideia. Ah, não, é exatamente isso. E essa Ele é falou o ali, tipo de. sempre tem um japonês melhor que você. É Muito verdade, bom. é verdade. Assim, essa frase, né, que dá título à regra, né, compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje, de certa forma, eu vejo essa mensagem presente um pouco em alguns discursos hoje em dia, e eu vejo que isso leva realmente muitas pessoas a abandonarem um pouco a ideia de que existe um padrão, de que existe algo melhor a ser alcançado. Né? Às vezes a pessoa se contenta, não, estou um pouquinho melhor do que eu fui ontem, tanto faz os outros,
Sendo que a gente até já falou aqui algumas vezes que é interessante você estar cercado de pessoas melhores do que você para você de alguma forma ter um espelho, né? Ter de alguma forma um incentivo, alguma coisa que te puxe para cima. Né? Então, mas não são coisas que se anulam. Ele até vai falar depois aqui da importância do padrão. Né? Logo na segunda página ele diz que o fracasso é o preço que pagamos por padrões. E uma vez que a mediocridade tem consequências desagradáveis reais, os padrões são necessários. Então tipo, ele também não se deixa levar muito por um extremo, né? Ele leva em conta que sim, é importante haver um ideal, né? Uma direção, porque senão não faz sentido a gente agir, não faz sentido a gente tentar ir para frente, tentar ir para algum lugar. Perfeito. Ainda dentro desse primeiro tópico, né, da quarta regra, ele mostra a consequência dessa propagação da ideia segundo a qual, ideia não incorreta, mas uma ideia muito repetida de que há sempre alguém melhor que a gente, né? E não é uma pessoa, né? Talvez existam milhares. Eu vivo isso no concurso público, né? Concurso público da magistratura, eu acerto, sei lá, 75%, já aconteceu na primeira fase, e putz, fiquei na 1000. Acontece, não é? E ele fala, como consequência, a voz autodepreciativa nas mentes das pessoas tece um conto devastador. A vida é um jogo de soma zero. A inutilidade é a condição padrão, o que, senão uma cegueira deliberada, poderia proteger as pessoas de... É uma pergunta, na verdade, a entonação está incorreta, olha só. O que, senão uma cegueira deliberada, poderia proteger as pessoas, então, de um criticismo devastador? E ele vai fazer uma crítica aqui aos psicólogos sociais, né? É por tais razões que uma geração inteira de psicólogos sociais recomendou ilusões positivas como a única rota segura para a saúde mental. E ele pergunta, né, até em tom crítico, qual que é a crença deles? Deixar que uma mentira seja o seu guarda-chuva. Sempre haverá pessoas melhores que você, e isso é um clichê de niilismo. Mais uma vez o niilismo aqui posto em xeque, né? Já falávamos nos vídeos anteriores sobre niilismo, hoje é dia de falar de niilismo de novo. A resposta correta a essa declaração não é bem, então tudo é sem sentido. A resposta é qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa. Tornar você mesmo irrelevante não é uma crítica profunda ao ser, é um truque barato da mente racional. Passo a palavra. Às vezes você tem aquele repórter, sabe, que fala, sim, Galvão. Uhum. Não, Aquele relaxa. negócio, né? Cada um tem seu momento de falar bastante. Realmente, né, essa é uma noção bem niilista. Ele até vai falar um pouco depois sobre como. Sobre isso que eu falei, né? Da gente. Se a gente não acreditasse que houvesse algum estágio um pouco melhor do que o estágio no qual a gente se encontra agora, não faria sentido a gente agir. Né? A gente está sempre andando em direção a algo. O niilismo é essa negação, assim. O niilismo realmente não faz sentido nesse sentido aí. Né? É sempre bom bater em niilismo, é sempre bom criticar. Você assistiu Rick and Morty? Assistir. Eu não vi a última temporada, eu acho. Que Você a sabe que Netflix aquele lançou desenho tudo tem quebrado. um fundo niilista, né? Não que ele defenda o niilismo, mas aquilo é uma vida, a cabeça de alguém niilista. É divertido para um observante Sim. externo, mas imagina se colocar naquilo, né? Tem até uma cena que talvez eu dê um spoiler aqui agora, né? Mas tem uma cena em que algum Deu uma pequena personagem travada. enterra. Opa. Voltou, pode ir. Tem até uma cena em que um personagem enterra ele próprio, né? Eu não sei se tu já viu inteiro. Já, essa cena é bem... é estranho, né? É bem estranho. E de alguma forma ele tá um pouco acostumado com isso, né? O niilismo já tá tão impregnado nele que ele simplesmente não liga, parece. Já pensou, cara? Já pensou passar por isso? Claro, é ontologicamente impossível, tô falando... mas Pois é. apesar de ser impossível, no fim das contas, eu acho que é a bagunça que fica na psique do agente, né? Enfronhado nessa filosofia. Cara, tá travando bastante aqui. Eu acho que é porque eu tô com o meu Wi-Fi ligado e todas as últimas vezes eu tive de desligar. Posso sair Dá uma rapidinho aqui mexida. só pra Tá desligar? bom. Vou desligar e entrar de Vou novo. ficar igual a Fátima Bernardes aqui, sem nada. Ok, pessoal?
Aldrin já retorna. Falhas técnicas. Aí eu fico aqui com essa cara de bunda. A princípio não. Perguntaram ali se a live de hoje vai ser dividida em duas partes. Não, a princípio não, a gente só faz em uma. Vamos lá, a Aldrin está voltando. Vamos lá, ele está voltando. Voltou. Pronto, Foi acho que esquisito ficar agora sozinho vai. aqui. Mas vamos que vamos. Tá. A gente falava de niilismo, coisa e tal. Você estava desenvolvendo um raciocínio. Você poderia retorná-lo? Retornar a ele? É, eu não lembro exatamente agora o que que era, sinceramente. É porque quando a gente fala de niilismo, o negócio vai indo, É. enfim. Acho que a gente já falou bastante de niilismo nos outros encontros também, né? Essa coisa é interessante de que qualquer idiota consegue escolher um período em que nada importa, né? É porque eu É, acho que é muito fácil ser niilista. é, todo mundo consegue aceitar que é uma ideia bem ruim de você dizer simplesmente que tal, mas o mundo vai acabar um dia, né? A raça humana vai ser extinta um dia, né? Tipo, eu acho que todo mundo considera isso uma péssima desculpa para você falar alguma besteira, né? E, Mas enfim, o existem jovem graus, implementa né? isso como se fosse uma genialidade, né? Não, exatamente. Exatamente. Depois ele prossegue, então, já que ficou esse lapso de silêncio, mas ele prossegue aqui falando de liberdade, de limites. Ele fala, olha, a vida acaba sendo um jogo, certo? Alguém vai ganhar, alguém vai perder e vamos que vamos. Só que ele fala uma coisa interessante também. E isso me fez lembrar daquele, puxa, como é que eu vou esquecer? Putz, vai ser fatal, eu esqueci o nome dele aqui. Provavelmente você saiba. Um jogador de basquete que morreu recentemente. Provavelmente eu sei, não, não entendo Putz, a nada de galera vai ficar esporte, cara. brava. Eu já falei dele no canal, meu Deus. É o que jogou no Lakers. Enfim, já já alguém lembra ali. Mas ele também fala isso, tá? E o Jordan fala assim: para começar, não há apenas um jogo para vencer ou fracassar. Isso é interessante, né? Aqui é o Kobe Bryant, Daniel lembrou ali. O Kobe Isso, fala disso isso. também. O Kobe ele fala, tem uma palestra dele que ele fala assim: olha, você tem que aprender a dançar, não dançar literalmente no sentido de dançar, embora sirva para quem vai dançar, evidentemente. Mas a vida é como uma caixa e você tem que dançar muito bem nessa caixa. A questão é, você tem que procurar a caixa certa para você. Então, não adianta achar que você vai entrar num curso de direito, por exemplo. Eu vi isso muito de perto, né? Eu fiz a faculdade de direito e 80% das pessoas não gostavam efetivamente do curso. Então, não adianta você achar também que você vai ser bem sucedido num jogo que você não sabe jogar. Não adianta. Tem esse lado de realidade também. E o Jordan ele fala muito disso aqui, né? O mundo permite várias formas para o ser. Se você não for bem sucedido em uma, você pode tentar em outra. E vida que segue, né? Quando o seu crítico interno o põe para baixo, opera da seguinte maneira. Primeiro, seleciona um domínio de comparação arbitrário e singular. Depois age como se esse domínio fosse único e relevante. Dessa maneira, sua motivação para fazer qualquer coisa pode ser efetivamente minada. Então, se você ficar insistindo no erro, talvez você nunca saia desse buraco no qual você está inserido. É interessante, né? Porque hoje em dia você falou do direito e eu acho que é um bom exemplo, né? Que é essa ideia de que de que o sucesso, basicamente a realização, se dá no dinheiro ou em ter uma condição financeira estável, ter um carro, ter alguma coisa desse tipo, sendo que assim, sabe? E aí você vê que por causa disso as pessoas todas pensam muito igual nesse sentido, né? É todo mundo querendo ter seu dinheiro, querendo poder se aposentar logo com uma boa aposentadoria, né? Poder juntar dinheiro. E a vida é muito mais do que isso, né? Você vê tantas pessoas tão É, humildes que têm, enfim, que se consideram tão felizes, né? Que têm uma visão muito para além do que bem sim. clichêzão assim, mas do que é imposto a elas, sabe? Porque de certa forma a gente é levado a pensar assim o tempo todo, né? Tem muitas coisas que forçam a gente a querer o dinheiro e querer destaque profissional o tempo todo, né? Um exemplo, você falou bem, a minha faculdade é um caso disso, né?
Eu mesmo estou num contexto ainda de concurso público. E, cara, embora é muito fácil você resenhar o livro do Jordan Peterson e se colocar aqui como um paladino da moralidade, um paladino de que, claro, a gente também comete falhas. Pois é. Quando a gente comenta as regras aqui, não quer dizer que a gente seja o totem dessas regras. Não. Às vezes a gente falha, às vezes não, muitas vezes. Né? Eu acho que eu mais falho do que acerto aqui. E no concurso público, de alto nível, que é o que eu tento, né? Que é para a magistratura, a gente passa pela frustração muitas vezes. É inevitável essa ideia de você se comparar ao outro. Ah, existe um coleguinha mais novo que passou, entendeu? Esse tipo de coisa é muito difícil. E foi só mais tarde que eu fui entender que cada um tem um tempo. E no fim das contas, essa ideia de demorar um pouquinho não é ruim. Imagina só se eu tivesse o poder de uma caneta de juiz com 26 anos. Eu não sei se a minha decisão seria a mais acertada. Claro, pensando em mim, na minha vida, ótimo, fácil. Mas eu não sei se no tecido social, talvez por uma grande maturidade, eu cometesse um equívoco grave. Às vezes eu me pego pensando nisso, olha, talvez eu tenha proferido uma decisão aí que prejudicasse alguém. Então, por um aspecto, esse demorar é importante também. Tomar umas porradas. Pois é. Eu vejo na filosofia, é claro que eu acho que no direito isso é muito mais claro. Mas na filosofia eu vejo muita gente que, sei lá, acaba de se formar, aí já tá ali ostentando o título de filósofo, ou qualquer coisa do tipo. Cara, eu tava conversando com o Victor ontem, um amigo meu. Desculpa te interromper, assim. Não, relaxa. Mas eu disse a ele assim, cara, hoje eu escondo a minha titulação. Eu tenho vergonha de mostrar lattes, graduado em não sei o que. Eu escondo. Eu falo, não. No máximo, ele é graduado em quê? Professor. Ele tá fazendo teologia. Ele não tá aqui. Se ele entrar aqui, eu mando um abraço a ele. Eu entendo. É um grande leitor de Javier Zubiri. Ah, legal. Entende muito. Eu entendo um pouco seu amigo, apesar de que eu não tenha nenhum diploma ainda, né? Ainda está em progresso. Eu fico pensando às vezes, né? Porque, não sei, você falar que você é formado em filosofia, isso traz tanta coisa junta, né? Traz até às vezes alguns estereótipos que de fato fazem um pouco de sentido. Mas assim, tem alguns que até fazem sentido, tipo, talvez a maior parte seja maconheiro mesmo. Tipo, eu não tô reclamando do estereótipo. Só que eu prefiro não falar, entendeu? Eu prefiro não me associar a esse estereótipo. Né? Até porque filosofia na cabeça das pessoas, assim, do civil é coisa comum, de niilista, né? ou é coisa de niilista, ou são mais frases, sabe? Tipo, é o cara que usa frases. Teve uma vez uma situação muito engraçada que eu tava com um amigo Siqueira meu. Júnior. Você, maconheiro, vai morrer. Você, diplomado em filosofia, que diz que é filósofo, você vai morrer. Wesley Safadão, maconheiro. Te Mesma de coisa, Wesley mesma Safadão. coisa. Aí eu tava conversando com um amigo meu. Wesley e Safadão aí, sem gênero. sem gênero. Cisgênero. Ao Wesley contrário, Safadone. vezes menos um. Wesley Safadone. Eu me sinto mulher, mas sou lésbico. Sou lésbico. Enfim. Aí eu tava conversando com um amigo meu uma vez e a gente tava comentando sobre Olimpíada de Filosofia, né? Como tem em escola Olimpíada de Matemática, parece que existe alguns lugares que tem Olimpíada de Filosofia. Aí eu não sei como é, e ele também não, a gente ficou conversando. E aí, enfim, ele não é nenhum entendido de filosofia. Aí ele virou pra mim e perguntou, será que é tipo, senta um monte de gente ali, dão 10 segundos e quem inventar a melhor frase ganha? Aí eu fiquei tipo, cara... Não. Não, com certeza não. Tipo, isso não é filosofia, sabe? Então, traz muita imagem estranha, né? Às vezes a pessoa vê uma mensagem de autoajuda, me manda, né? Em membros da família acontece bastante isso. Eu tô rindo dos comentários ali, foi mal, desculpa. Relaxa. Wesley Safadone maconheiro. Enfim, mas aí associam filosofia a um monte de coisa que não tem nada a ver, né? É complicado. Eu também tenho um pouco de vergonha nesse sentido.
Eu tenho um pouco de. Bom, já que a gente tem um pouco de raiva dos estereótipos dos nossos cursos, eu tenho um pouco de raiva dessa pompa bacharelesca do direito, sabe? É o doutor, sabe? Juiz federal. O doutor. Bacharel. Isso acontece muito também. Não duvido nada, deve acontecer bastante mesmo. Eu tinha algum raciocínio em mente, acabou de sumir. Mas vamos adiante então. Bom, vamos continuar aqui com o Jordan Peterson. O papo tá legal, né? É divertido pra cacete. Eu acho que a cerveja tem atuado sobre nossas gnoseologias aqui. Sim, não, eu tô com sono pra caramba hoje também. Meu dia foi super corrido, então desculpa buscar qualquer estante, coisa né? aí, galera. É, a nova E é estante pesado, aqui. né? Porra, Eu compro na demais. internet, cara. Não sei porquê. Bom, você tá no Rio, né? Fica mais fácil. É verdade. Eu ia falar alguma coisa do seu curso. A gente Eu ia falou falar de uma jogo. coisa interessante, que tem a ver com a quarta regra, né? Tem uma Diga. coisa diferente no teu curso. Na verdade, na tua formação, né? Eu vou falar uma frase que talvez seja mal entendida por quem nos assiste. Pode deixar. Não levem a frase a sério, tá? Eu vou falar assim, ó. É mais fácil ser jurista, e não é fácil ser jurista, entende o que eu estou colocando aqui. Mas a frase é mais fácil ser jurista do que ser um filósofo. E isso deve ser doloroso. Eu estava vendo no COA hoje, no Contra os Acadêmicos, né? Peraí ali, na próxima é vodka. Eu não gosto de vodka, eu prefiro cerveja. Eu também não gosto, não. É mais fácil ser jurista do que ser filósofo. E eu estava vendo no Contra os Acadêmicos hoje, né? O que é um grande filósofo? Primeiro, eles falaram assim, primeiro você tem que saber dialogar. Eu vi. De igual para igual, com Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e assim por diante. Como que você se sente diante de tantos desafios? Porque assim, eu me sinto pronto para dialogar, por exemplo, com os meus colegas de trabalho. Com os autores, com os grandes autores dogmáticos, por assim dizer. Eu já me sinto à vontade para isso. Agora, com filósofos, cara, deve ser difícil, hein? Esse contemplar da magnitude que se coloca diante de você. E é nesse ponto que entra a quarta regra, né? Talvez você não tenha que se comparar com eles. Olha, eu procuro me comparar com eles. Vou te dizer que eu procuro me comparar com eles. É sentar sobre os ombros dos grandes, né? Sim. Aquela Às ideia. vezes se comparar com alguém menor dá um certo conforto, né? Às vezes você vê um cara que você achava que sabia pra caramba, o cara vai lá, fala um negócio e você pensa, pô, eu acho que eu não tô na pior, não. Mas, eu não sei, é porque, eu não sei, eu acho que com essa coisa da filosofia, como é uma coisa talvez existencial demais, no sentido de que tem um valor vital, vamos dizer assim, eu acho que não faz sentido não olhar pra cima o tempo todo. Porque, assim, se eu não chegar no ponto deles, acho que é aí que tá a coisa, né? Se no final da minha vida eu não tiver chegado no nível de Platão e Aristóteles, eu não vou ficar triste. Assim, eu fiz o que eu podia, né? E, bem, foi bom pra mim. É aquela coisa, né? Eu fui o melhor do que eu consegui ser. É essa a mentalidade que eu quero ter quando eu estiver morrendo. Eu fiz exatamente o que eu consegui, o que eu queria, no maior grau que eu consegui, sabe? Talvez você possa ter isso como objetivo, mas se pautando de acordo com a quarta regra, né? Ó, compare-se com o Aldrin de ontem. Sim. Você, Aquela o Aldrin coisa. de hoje é melhor do que o Aldrin do Clube dos Pinguins. Sim, pois Você postou hoje. do clube. Ninguém vai entender, Verdade. mas... Ninguém vai entender, mas... Só para explicar rapidamente, o Aldrin postou hoje, para os mais chegados, um e-mail que ele mandou para uma coisa, algum negócio infantil. Ele tinha o quê? 8 anos? 8 anos. 8 anos, aquela 2000 e redação de pouco. 8 anos. Meu amigo não fez nada, por favor. Tirem o bloqueio dele, uma coisa Porque assim. no Clube Penguin, se você escrevesse palavrão, ou se Clube você fizesse Penguin, algumas isso. coisas assim, você era banido. Por um dia, 24 horas. Aí caso você fizesse isso acho que umas 4 ou 5 vezes, te baniam pra sempre. Aí meu amigo Sim. teve a senha dele explanada, né? Todo mundo ficou sabendo da senha do menino. Aí eu tava vendo o esperto, o preview hoje. E aí, enfim. Aí eu fui chorar pra empresa, né? Mandei mensagem lá, falei, pô, juro que meu amigo não fez nada. Tipo, ele só passou a senha pra 25 pessoas diferentes, eu tenho certeza que não foi ele. Enfim. E Vamos vendo aquele adiante. texto, eu vi que hoje em dia realmente eu escrevo bem melhor, né? O Aldrin Claro, de hoje sem é dúvida. melhor.
Mas para É, 8 anos não tá mal não, tá? Tá muito melhor que tiozão por aí. Pessoal mais velho. tomara. Aliás, tá melhor que muito bacharel por aí. É Olha, verdade. É, não. polêmico. Não, Polêmico. bacharel. Vamos Essa lá. coisa. Aí tem uma. Pode falar, pode falar. Ah, não, é porque essa coisa do modelo, pra gente que é católico, eu acho que é bem significativo, eu acho que cristão no geral, porque de alguma forma Jesus Cristo, até o Jordan Peterson fala aqui que é o arquétipo do homem perfeito. É, de fato é o homem perfeito e é Deus. Agora, e a gente sabe que a gente nunca vai ser Jesus. Eu sei pelo menos. Acho que você Ah, eu sabe também não também. tenho. Eu nem pretendo. Nem consigo. Mas de Primeiro alguma forma levantar eu já fiquei. de alguma forma a gente tem Jesus como modelo, né? Não, A tudo gente bem. busca se aproximar o tempo todo. Eu acho que a Como religião, dizia o pelo menos Zico, a nossa, né? É impossível bater a falta perfeita, mas eu vou treinar. fica aí a piada pra quem conhece futebol, porque eu não Pô, mas o entendi o que isso Zico, tu não significa. conhece? Você é Ah, do não, o Rio? Zico eu conheço, mas a mensagem não entrou na minha cabeça. Falta, cara. Fazer gol de falta. Tão simples quanto É parece. quando alguém bate em outro jogador, não é? Pô, pô, fazer gol de falta. Fazer gol de falta. É tipo assim, Ué, não sei. não É dá quando a pessoa comete fazer um falta gol. e aí pode cobrar o Não, tem pênalti, uma não é isso? falta. Aí você vai bater a falta pra fazer o gol, entendeu? Pô, Aldrin, tu é do Rio, cara. Cara, esse é o único. Ah, não é o único, mas é um dos aspectos da cultura carioca que eu É. não Você não consigo viu Tropa de assimilar. Elite, né? Mas vive nela. Mas vai, É, vai, vai. exato. Vamos voltar à regra. Não, a ideia é basicamente essa, né? Eu acho que a religião, o cristianismo pelo menos, ele de alguma forma representa isso muito bem. Eu acho que quem é cristão não tem muita dificuldade em entender essa regra, né? É verdade. Tem uma parte aqui que eu até grifei, que eu falei assim, eu anotei para mim mesmo, sobre assumir posições, né? Eu tenho me declarado mais nas redes sociais, no YouTube, né? Agora que eu tenho, agora não, há muitos anos eu tenho canal, mas eu sempre fui aquele prudente, sofisticado, né? E aí eu atualmente comecei a dar as chineladas que eu acho que devem ser dadas, né? E aí o Jordan fala uma coisa interessante, né? Olha como a autocrítica é importante. É, consulte seu ressentimento. É parte, e aí eu tenho que assumir, ressentimento mesmo, né? É parte de uma tríade do mal: arrogância, falsidade e ressentimento. Achei isso muito Nada legal. causa, muito legal, nada causa mais danos do que essa trindade. Mas o ressentimento sempre significa uma entre duas coisas. Ou a pessoa ressentida é imatura, talvez fosse o meu caso, ou há uma tirania em progresso. E nesse caso, a pessoa subjugada tem uma obrigação moral de não se calar. Por quê? Pergunta Jordan Peterson. Porque a consequência do silêncio é pior. Claro, é mais fácil no momento ficar quieto e evitar o conflito. Mas em longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer, o segredo é uma mentira e a tirania alimenta-se de mentiras. Quando você deveria rechaçar a opressão e desculpa, a opressão a despeito do perigo, quando você começa a nutrir fantasias secretas de vingança, quando sua vida está sendo envenenada e a sua imaginação se inunda de desejo de devorar e destruir. Cara, eu tirei um caminhão das costas quando eu assumi certas coisas. Sobretudo no mundo acadêmico, onde a sinistra é dominante, você falar que é conservador é uma coisa. Ainda é chutar uma porta, mas é muito importante. Não sei se você já passou por algo similar. Um pouco. Um pouco. Eu sempre fui muito quietinho em relação a esse tipo de coisa aí. É, Eu tento ser comedido. Na verdade, eu não deixei de ser. Mas quando eu acho que a verdade tem que ser dita e eu sou consultado, eu falo. quando eu sou consultado eu falo. Aí Mas eu falo mesmo. eu acho que às vezes eu sou omisso demais. Eu acho que eu realmente sou Que é quieto o que a além da gente conta. discutiu na primeira ou na segunda regra, né? Sobre até onde é uma omissão, né? É, pois é. E aí tem um outro trecho que eu grifei aqui, já tomando a palavra mais uma vez e pedindo À desculpas e vontade, à licença, vontade, à vontade. que me lembrou o concurso público, que ele fala assim, olha, tenha cuidado ao se comparar com os outros. Você é um ser singular, uma vez que você seja adulto. Você tem os próprios problemas particulares. Então você tem que decidir quanto seu tempo é gasto nisso e naquilo. Você tem que decidir o que vai ser ou não deixado de lado. Isso é interessante para concurseiro, cara, porque cada um tem um fardo. Cada um tem uma vida financeira, cada um tem um trabalho, cada um tem uma rotina, cada um tem uma dificuldade escondida. Né? Os bastidores não saem nas redes sociais. Isso não vale só para concurso, né? Isso vale para qualquer pessoa que tenha ou não algum sucesso na vida, profissional que seja.
E aí o Jordan avança aqui para um autoconhecimento, né? Ele começa a indagar algumas coisas assim. Será que você é esse você que você propõe oralmente? Né? Quais são suas ações? Isso é muito interessante. Ele E aí fala eu algo lembrei. bem. Acho que a Desculpa, gente vai não, falar a mesma coisa, mas fala aí, fala aí, fala aí. eu falei, olha, eu lembrei do Aldrin, eu coloquei aqui, cerveja com Aldrin, página 98. Então você pode. Calma aí. Porque hoje foi um dia que eu fiz 8 vídeos no YouTube. Hoje, cara, hoje Porra! eu estudei. Eu acho que eu fiz 7 vídeos sobre a metafísica de Aristóteles e um vídeo de dogmática, né, de direito processual. Eu comentei o CPC lá no YouTube, Resenha Forense. Procurei depois quem se interessar. E olha o que eu destaquei. Então você poderia pegar pela mão aquele pedacinho de você mesmo e lavar a porcaria da louça. E depois, aqui no meu caso fazer a porcaria do seu estudo. E depois, é melhor não ir limpar o banheiro e se esquecer daquele café, filme ou cerveja. Senão, Cerveja. será ainda mais difícil invocar essas partes esquecidas de si mesmo, de seus esconderijos do submundo. Foi meio que assim, cara, se dê a recompensa. Permita-se tomar um pouco de cerveja. Dá uma relaxada. Perfeito. A minha já acabou aqui. Eu vou deixar A minha duas também. disponíveis para semana que Eu, vem. eu queria mais. A minha acabou também. Também queria. A gente deve estar nem na metade, enfim. Você falou uma coisa interessante, que na verdade você falou uma coisa que ele falou bem interessante sobre a pessoa não saber direito, tipo, a pessoa não tem condição suficiente para identificar o que ela realmente acredita. Né? Ela acredita em um monte de coisa e o que diz que ela acredita nessas coisas, o que indica o que ela realmente acredita são as ações. Kant tem Foi uma isso que frase, você né? disse. Ser é fazer. Te Eu falar não que eu sei nunca se é tinha ouvido. dele. Eu acho que é. Ser é fazer. E faz sentido também. O que me fez lembrar muito foi aquele, de novo, nosso papo sobre niilismo, né? Porque tu vê, Uhum. o cara fala de niilismo, o cara lê niilismo, acha niilismo lindo, só que ele não vive de forma niilista. Tipo, você vê que o cara não acredita de fato naquilo. O cara tá brincando de filosofia. Né? É um pouco aquela frase acho que é do Ortega y Gasset, que, enfim, é bem conhecida aí nos meios filosóficos da internet, que ele fala que só vale as ideias dos náufragos. Né? Ou seja, só no momento em que você está se afogando, que você está na pior, aquela ideia na qual você sabe que você pode se segurar, é só aquela que vale. E na filosofia perde-se completamente esse sentido desde, sei lá, eu vou dizer que talvez desde o começo da Idade Moderna. Eu tenho um amigo que fala assim, eu só acredito que o meu amigo é ateu, e olha que eu tenho vários amigos ateus aqui, tá? Não tenho nada contra. Que ele fala mais ou menos assim, olha, eu só acredito que você é ateu se a turbina do avião falhar e você realmente não rezar. É mais ou menos isso. Será que você leva até as últimas consequências? Será que na hora da É, turbina falhando, você não dá faz uma... sentido. Ai, Ave Maria. Nem que seja, nem que ele se revele com uma posição crente, né? Mas talvez até uma posição cética, do tipo, olha, se tiver alguma coisa aí, por favor, ajuda, cara, por favor. É. Acontece isso no Rick and Morty também, né? É engraçado isso. Não lembro, não lembro. Mas, ainda na página 98, eu acho que nós temos aqui um trecho que eu acho que resume a mensagem do Jordan Peterson ao público não acadêmico, por assim dizer. Eu até eu comentei isso Manda durante ver. a semana. Ele escreve assim, olha, você, leitor, né, poderia se perguntar o seguinte, o que eu poderia dizer a outra pessoa que tornaria as coisas um pouco melhores entre nós amanhã? Então isso vale aí para quem está com problema com namorado, namorada. Outra pergunta que ele faz, qual pedacinho do caos, né, ele gosta de usar essa palavra, qual pedacinho do caos, né, da bagunça, eu poderia, ou melhor, eu posso erradicar em casa, na minha mesa, na minha cozinha, hoje, para que o palco esteja preparado para um espetáculo melhor? Quais serpentes posso banir do meu guarda-roupa e da minha mente? 500 pequenas decisões, 500 pequenas ações minúsculas compõem o seu dia, hoje e sempre. Foque algo pequeno. Assim você determina o seguinte objetivo. No fim do dia, eu quero que as coisas na minha vida estejam um pouquinho melhores do que estavam amanhã. Talvez o piso limpo do quarto. Você dá uma varrida no quarto, tira a poeira e passa um pano, uma cera, cara, isso já dá nossa, limpei meu quarto, né? Já dá uma diferença. E você repete isso amanhã, e depois e depois. E a cada dia a sua base de comparação fica um pouco mais alta. E isso é mágico. Faça isso durante 3 anos e sua vida será inteiramente diferente. Acho que essa página resume Jordan Peterson, o ensinamento que ele quer dar para os jovens, para
os acadêmicos vindouros em geral. Você concorda? Não, perfeito. A gente não pode, de certa forma, né, a gente não pode perder de vista o sumo bem, aquilo que é bom acima de tudo, que é quase inalcançável, mas também a gente não pode achar que da noite para o dia a gente vai conseguir conquistar tudo que a gente quer, né? Então você começa com coisas pequenas e vai avançando para coisas menos pequenas até um dia que você alcança de fato as coisas grandes, né? Uma coisa que eu faço de vez em quando, ou procuro fazer, de manhã, a ideia é fazer todo dia, eu acabo esquecendo. De alguma forma, eu dedico o meu dia a alguma coisa. Eu me ponho em oração e aí eu falo, Deus, olha, hoje meu dia eu vou empenhar meus esforços em concluir isso daqui, isso aqui, isso aqui. Então já, tipo, coisas para o dia mesmo, né? Não, nossa, eu vou virar santo hoje, né? Hoje eu vou virar santo, não. Hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Vou gravar um vídeo, vou terminar os exercícios do Escola Clássica que eu estava assistindo, vou fazer tal coisa. Aí, sabe, aí no final do dia, eu de alguma forma, aliás, durante o dia, eu vou buscando concluir essas coisas menores. E aí no final do dia, se eu não consigo, eu peço desculpa para Deus, né? E no dia seguinte eu tento concluir essas outras coisas, mas no começo do dia, quando você vira para você mesmo, caso você seja ateu ou vira para Deus, e de alguma forma coloca algo para ele, você promete para ele que você vai fazer alguma coisa, você tem um incentivo muito maior ao longo do dia para fazer, né? E coisas, como eu falei, que podem ser feitas no dia. Você vincula, né? Exatamente, você dá um sentido mesmo para aquilo que você está fazendo. Você coloca uma cobrança, né? Um motivo para fazer aquilo. É interessante, muito bom. Isso nos leva à ideia de vida intelectual, né? É Jean Guiton que fala, né? Jean Guiton. Eu resenhei o livro dele. Guiton, né? Guiton. Jean Guiton. Eu fiz uma resenha dele. Aquele livro, para mim, eu acho ele melhor que eu ia pronunciar o francês. É Sertilang que fala. Em francês, eu acho que é Sertiange, mas eu não entendo de francês, eu não entendo de francês o suficiente. O Victor tá aí, ó. Foi ele que eu citei hoje. Bem-vindo, Victor. Legal. Ele que entende de Zuberi. Abraço pro Victor, então. Vocês iam se dar bem. Mas eu tava falando... pra mim o livro do Guiton é melhor do que o Sertilang. Pronuncie-se como quiser. Eu acho melhor. Eu acho ele muito prático. A comparação que ele faz tem uma passagem do Guiton que eu acho que é interessante porque ele desmistifica essa ideia de vida intelectual e de intelectualidade. Ele tira essa ideia de que para ter uma vida intelectual você tem que vestir roupas pomposas, passar um café pomposo e estar super bem vestido, como fazia Maquiavel. Não, a ideia cara, é tão simples quanto lavar a louça. É isso, 2 horas por dia. Não é um negócio... sabe? Isso eu gostei desse livro do Guiton. Uhum. O Victor concorda comigo. Ele falou que ele é menos esotérico. Eu concordo também. Acho que é por aí. Acho que essa saída prática do Guiton é muito importante. O que tem a ver com tudo isso que a gente estava falando aqui. Porque às vezes as pessoas aparecem lá no canal e falam... Como conciliar? Esse é o clássico, né? Como conciliar a filosofia, por exemplo, com o concurso público? E passa por tudo isso que você falou. Cara, a melhor resposta que eu dei até hoje, o rapaz que me perguntou, até reconheceu nesse sentido, ele falou, cara, foi a melhor resposta. Eu falei, tratando como coisas parando de tratar como coisas inconciliáveis. Pronto. Você já filtra essa coisa da sua cabeça. Prossiga. Cara, eu acabei de ver aqui, porque eu cheguei em casa, basicamente vim direto pra cá. E eu tô vendo, acabou de aparecer notificação de que eu tô com 5% de bateria. Se você quiser... então, eu vou ter de levantar pra fazer isso. Se você quiser introduzindo o próximo assunto, falando mais alguma coisa aí, rapidinho. Você demora quanto tempo? Só pra me guiar aqui. Achar o carregador, eu acho que tô vendo o carregador daqui, então... Vai. Deixa... Bom, meus amigos, então eu vou no improviso aqui, prosseguindo com a 4ª regra do Jordan Peterson, lembrando que a regra 4 é intitulada assim, ou melhor, é assim, dita pelo próprio Jordan Peterson.
compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Não que isso, embora isso pareça muito simples, o Jordan Peterson mostra o raciocínio, constrói um raciocínio e a gente acaba conversando aqui sobre ele. Enquanto o Aldrin encontra o carregador e resolve o problema técnico, eu avanço mostrando como o Jordan Peterson então chega na próxima parte do livro. Ele traz um raciocínio muito interessante sobre a importância do foco. Ele traz o primeiro sentido de foco, que é o sentido óptico, por assim dizer, né? Você foca naquilo que é mais importante. É tão simples quanto parece. E ele diz, se começarmos a focar algo diferente, algo do tipo, quero que minha vida seja melhor, nossa mente começará a nos apresentar novas informações derivadas do mundo previamente escondido para nos ajudar naquilo que buscamos. Então, poderemos usar essa informação e nos mover, agir, observar e melhorar. E após fazer isso, após melhorar, podemos buscar coisas diferentes ou mais elevadas. Coisas do tipo, olha, eu quero que qualquer coisa melhor aconteça para minha vida melhorar. Assim, entraremos em uma realidade mais elevada e mais completa. É bom que ficou bastante preciso aqui, porque o Aldrin já está plugando ali o carregador. Você está me ouvindo, ouvindo, né, Aldrin? pode falar. E você já deve ter ouvido aí que eu introduzi aquela ideia que você mais gostou justamente, que era a importância do foco. Eu acho esse raciocínio dele muito bonito. Ele fez a ideia da visão, né? O que é foco? Foco é você olhar, por exemplo, essa caneta, ler a marca dela e falar, ó, Faber-Castell, por exemplo. É tão simples quanto parece. E isso se traduz na vida. E aí ele traz esse raciocínio para as coisas boas e más, né? Olha, no que você está focando? Né? E daí eu vou passar a palavra para você, porque como você achou isso interessante, talvez você já tenha elaborado algum raciocínio mais sofisticado que o meu. Mais ou menos. Você chegou a ver o vídeo do macaco, cara? Que ele cita? Não, eu não vi. Eu fiquei curioso, do psicólogo, né? Eu não vi. Do psicólogo. Pra quem não leu o livro, tem uma parte que... Qual é a página do foco? Fala aí, porque eu acabei desmarcando aqui quando... Me dá um tem segundinho enquanto você um lugar fala. quando ele fala da questão do foco, né? De você, enfim, focar no que você 99. quer e tal. 99? Rodapé 72. É o Daniel Simons. Isso, Daniel Simons. E aí ele fala que foi feito um experimento onde você tinha dois times, os dois trocando bola um com o outro, e aí você precisava contar quantos passes de bola houve entre os times. E aí, enfim, as pessoas iam lá e ficavam focadas contando. Isso, se não me engano, rolou num campo de futebol. E aí, em um belo momento, acaba, né? Para as pessoas, elas estão ali contando, e elas vão lá e respondem 15. Houve 15 passes de bola. Aí o psicólogo, né, o cara que estava controlando aquilo, vira e pergunta, tá, mas e o macaco? Vocês viram? Ele falou, que macaco é esse? E aí, tô tentando ajeitar a luz aqui. E aí, o que aconteceu, né? Enquanto as pessoas estavam totalmente concentradas no passe de bola, no de lá pra cá, apareceu um macaco no meio da tela, um cara fantasiado de macaco no meio dos jogadores, dançando, indo de um lado pro outro, pulando, fazendo aquele gurilão estereotipado, gritando, fazendo Ele já barulho de estava macaco. no jogo, né? Sim, ele aparece ali no meio do jogo, fica andando, e ninguém percebe, porque as pessoas estavam focadas na bola. Né? Se não me Isso engano, na vida, imagina isso na vida, né? e aí ele transpôs esse raciocínio para a vida. Parece que 50% das pessoas com quem foram feitas esses testes, não viram o macaco. Metade viu, metade não viu o macaco. E aí eu até fiquei de ver, para ver o quão latente é esse macaco na tela, mas eu acredito que seja bem óbvio. Mas ele deu um outro exemplo do próprio Simons que é interessante, que eu já vi no YouTube, que é assim, o garçom te atende, né, o fulano. Aí ele abaixa para pegar alguma coisa e volta o cicrano. E a pessoa não percebe. Eu acho que esse exemplo é bem claro. É fácil acontecer com a gente, né? Claro que é uma experiência trivial da vida e que não tem repercussão prática. Agora, se a gente pensar num todo, né, no que a gente está focando no dia a dia, pensando no nosso bem, talvez isso seja muito relevante, né? Bastante forte. Pois é, e aí ele até fala que às vezes a gente está focado em uma coisa, vamos supor, o Marcelo até falou mais cedo que existem vários jogos, né? Não existe só um caminho a se seguir. E às vezes você está focado em um só caminho, que é o das bolas de futebol, tem os jogadores ali jogando, e aparece um macaco, que no caso, na realidade não é um macaco, provavelmente,
mas é alguma coisa muito boa na sua vida. Aparece alguma outra oportunidade, você simplesmente não vê porque você está sempre focada ali naquele único aspectozinho da sua vida. Pode ser no trabalho. O trabalho acho que hoje em dia é o mais comum, né? A gente falava mais cedo de como, de como as pessoas hoje em dia só associam a ideia de sucesso pessoal, enfim, à questão do trabalho. E, enfim, aí talvez já tenha vários macacos aí na sua casa o tempo todo em volta de você, fazendo barulho pra caramba e você não ouve. Daí ele fala, você tem de alguma forma aprender a dar um passo atrás. Não sei exatamente como ele escreve aqui, mas ele fala que mas o raciocínio é esse. Você precisa dar um passo atrás e contemplar a visão do todo, e aí você ir em outra direção. Né? Porque enquanto você estiver só em um negócio, você não está vendo o resto. Ele fala que você é cego com relação a todo o resto, e o todo o resto é muita coisa, porque você é muito cego. E tem de ser assim, porque todo mundo é muito maior que você. Não, porque o mundo é muito maior do que você. Você deve guiar cuidadosamente seus recursos limitados. Ver é muito difícil, então você deve escolher o que ver e abrir mão do resto. Ele não está dizendo que é ruim não olhar para tudo ao mesmo tempo. Não, você deve focar. Mas você tem de saber identificar quando que esse foco está te privando de ver coisas muito melhores. Excelente. Muito bem construído. E tudo isso descamba num parágrafo que eu acho que realmente sintetiza essa questão do foco, né? Ele fala assim, página 104. Se começarmos a focar algo diferente, algo do tipo, olha, eu quero que a minha vida seja melhor. Esse passa a ser seu foco. Ó, niilista, já muda aí, ó. Muda o seu foco. Olha, eu quero uma vida melhor. Admitindo, é claro que existe um sentido para uma vida melhor. Um sentido lógico objetivo que pré-exista a uma suposta construção social, não é mesmo? Quero que minha vida seja melhor. Olha, muda o seu foco. Nossa mente, então, começará a nos apresentar novas informações derivadas do mundo previamente escondido para nos ajudar naquilo que buscamos. Então poderemos usar essa informação e nos mover, agir, observar e melhorar. E após fazer isso, após melhorar, podemos buscar coisas diferentes ou mais elevadas. Coisas do tipo, olha, eu quero qualquer coisa melhor do que apenas a minha vida estar melhor. Assim, entraremos em uma realidade mais elevada e completa e não abstratamente, e sim nas nossas concretudes. Nas nossas infinitas concretudes. Eu engasguei aqui. Desculpa. Não, pode rir. Foi um fonema engraçado. Foi um fonema engraçado. Concretude. Eu que dá estudar latim, a gente fica meio... fica falando tchu onde não tem. Exatamente como é. Tudo a ver. Ele até fala que talvez você não esteja feliz porque não... Tipo, talvez o motivo da sua infelicidade não seja o fato de você não ter o trabalho do seu chefe. Talvez o motivo da sua infelicidade seja porque você não consegue parar de querer o trabalho do seu chefe. Né? É engraçado que o Peterson às vezes tem umas frases pequenas que são um tapa na cara muito bom e eu acho muito engraçado, né? Tem uma hora que ele fala que a vida não tem um problema, você tem. Pelo menos essa percepção deixa algumas possibilidades. Pois é. Que é muito fácil dizer que a vida é uma merda, né? Ele fala disso em vários lugares, que é muito fácil você aproveitar a sua desgraça para usar isso de prova, para olha como o sistema é isso, é aquilo, e como o mundo, não sei o quê. Jovens acadêmicos. É muito fácil fazer isso. É muito fácil. E às vezes a gente faz isso dentro de nós mesmos. A gente, às vezes, faz alguma coisa errada, mas fala, não, mas tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tipo, sabe... Teve essas coisinhas aqui erradas, não dependiam de mim, então eu não fiz nada de tão ruim, sabe? Sim. E ele avança então para falar do... É engraçado que ele não vai dar tempo de falar na nossa live, mas ele faz um levantamento geral teológico do Deus do Velho Testamento, que é, digamos assim, muito bruto, né? Se você comparar o Velho Testamento com os textos do Alcorão, você vai ver que é muito parecido mesmo, né? Uma revelação bruta, dura, né? Então, e isso é criticado pelo próprio Nietzsche. E aí ele fala, olha, a religião, sucede que a religião trata de um comportamento correto. E eu vou citar mais uma vez aqui o Não Tenhais Medo, né? Do canal Brasileirinhos. É algo mais ou menos assim, olha, se Putz, você eu não vi esse chegar vídeo ainda. Você tem que ver, não é um vídeo, são 15 vídeos, é um livro do Mesquita. É um livro lindo, cara. É maravilhoso. 15 vídeos. E é um livro dele em vídeos. É maravilhoso, maravilhoso. Realmente recomendo.
E ele fala uma coisa interessante, olha, se você de repente quiser começar a musculação na academia, se você chegar lá falando assim, olha, eu quero fazer o treino mais leve possível e ficar grande, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, olha, não vai dar certo, as pessoas vão zombar de você. É isso o que acontece, metaforicamente falando, na religião. Quando você se põe em uma religião, e aqui a gente está falando da nossa, você se põe não para ser, felizão, legal, coisas legais, né? Liberdade, bacana. Você se põe, na verdade, para se coagir, para se limitar, para aprender a viver na dor. E ele fala, olha, a religião trata de um comportamento correto. Um genuíno acólito religioso não tenta formular ideias precisas sobre a natureza objetiva do mundo. Em vez disso, ele luta para ser uma pessoa boa. Daí temos a objeção do iluminismo clássico e liberal do Ocidente contra a crença religiosa. A obediência não é suficiente, mas ao menos é um começo, e a gente se esquece disso. Você não consegue focar nada se for completamente indisciplinado e ignorante. O seu amigo Vitor colocou aí uma para coisa ser normal, ter né? uma norma. Perfeito. Aquela frase bem clichêzona, né? Disciplina e liberdade. Mas é verdade. Sim, e ele fala aqui da ferramenta. Cadê? Sobre isso que você disse ainda. Né? Uma pessoa disciplinada, né, uma pessoa capaz de obedecer da maneira correta, é pelo menos uma ferramenta bem desenvolvida. Né? Tipo, nesse exemplo da religião. Né? O cara vai lá, adere à religião e tal. E beleza, pode ser que seja a religião errada, mas ele está desenvolvendo a disciplina, a ordem, que por si só é uma virtude. Né? Pode estar ordenada erradamente, ou com alguns aspectos errados, mas isso vai facilitar muito, caso ela mude de lado, vamos dizer assim, caso ela encontre a verdade, a seguir essa verdade. Né? A disciplina tem esse valor próprio que, enfim, se você já tem isso, já é outra coisa. Ele até fala aqui, uma ferramenta ainda precisa de um propósito. Deu uma pequena travada. Você poderia repetir o raciocínio, por favor? Não, eu falei... travou em que parte? Qual foi a última coisa? Você tava a última frase, basicamente. O último raciocínio. Tenta repetir. Mesmo, não precisa ser ipsis literis. O último raciocínio... sei lá, que eu vou falando, nem... Enfim... A sua internet tá bem ruim, eu acho. Pelo menos pra mim aqui, sua visão tá turva, enfim. Tá turva. Tá. Enfim. Não, mas é isso. A disciplina, a ordem, de certa forma, é uma virtude por si própria. Né? Então, ainda que a pessoa busque ser disciplinada em alguma coisa que pode estar errada, isso já é algo. E se ela mudar de lado, se ela, enfim, se converter ou sair do que ela tá e for para mais próxima da verdade, ela vai ter um desempenho muito melhor, né? E aí ela fala aqui, ele até fala que, beleza, disciplina é bom, mas uma ferramenta ainda necessita de um propósito. Né? Pode ser uma ferramenta muito bem feita e tal, só que você precisa usar para alguma coisa. Então a disciplina também não basta. Sim. O que nos leva ao último raciocínio da quarta regra, né, que tem tudo a ver ainda com a ideia de não se comparar aos outros, mas a você mesmo. Porque qual que é a ideia da regra? É assim, olha, para de julgar o mundo, para de culpar o mundo, porque assim você está se comparando, né? Você está falando, olha, alguém tem mais sucesso que eu, injustamente, talvez. Para de fazer isso, foca em si, e tira a primeira... Ele fala, olha, tem um monte de papelada na tua mesa que você está procrastinando. Tira... Aldrin tomou tanta cerveja que a net dele ficou bêbada. Tira a primeira coisa que você tem que fazer daquelas que você está procrastinando, faça uma coisa. Uma. No dia seguinte você faz outra, já são duas. Vai chegar um momento, e o Jordan fala isso, que você vai ver que os seus problemas vão se apequenando. Né? Aquela coisa já não é tão grande diante de você. E se você repete isso pouco a pouco, dia a dia, você vai se libertando. Né? Você vai encontrando sentido. E aí vem a ideia da quarta regra. Você para de se comparar com o coleguinha do lado. Aí você começa a falar, olha, ontem eu fiz uma coisa que eu estava procrastinando, hoje eu consegui fazer duas.
Aí você cria até um sistema de recompensas, e aí, entrando aqui até numa psicologia talvez comportamental, behaviorista, né, a la Skinner, no sentido de, pô, agora eu vou me dar, ele fala assim, a droga do cafezinho, toma essa porra de cafezinho, já que agora você cumpriu a sua pequena tarefa. Mas de pequena em pequena tarefa você chega lá. O que responde muitos alunos, né, que me perguntam, olha, como é que você faz tantas coisas ao mesmo tempo? Eu respondo isso, olha, a minha pauta é ad hoc. Eu sento e faço, eu não fico, tem que ter planilha, tem que cronometrar o tempo de estudo, tem que ter uma super, não tem que ter uma lista. Você abrir, como que você lê, né, tanta coisa? É assim, ó, página 1, página 2, página 3, e assim vai, né? E aí, hoje você leu 3, amanhã tenta ler 5, e assim por diante. Eu não dispensaria a rotina num sentido de planejamento tão fácil. Eu acho que o próprio Peterson, acho que foi na primeira regra. Ele fala disso. Embora o ad hoc seja uma rotina, né? De algum modo. Aí depende da forma que você faz, né? Só que assim, eu acho que um negócio totalmente solto, não sei se é muito bom, não. Eu falo assim, do ponto de vista temporal, eu acordo cedo, entendeu? E faço as coisas aqui. Quando você acorda cedo... 4h40, cara, pra dar conta. Que isso? Pô, por isso que você nunca vê óleo de macaco quando posta, né, cara? Só vê eu vejo, só que eu vejo de... O pessoal vai achar, meu Deus, o que é isso? Sorte que não fui eu. Deixa aqui. E aí, Aldri, tem mais alguma coisa? Eu já tô satisfeito. Tô procurando aqui, mas quem quiser voltar aí alguns capítulos e dar uma olhada no que ele fala sobre a disciplina, sobre a rotina, é bem interessante, que ele fala que quando você já está programado, você gasta menos energia pensando em cada uma das coisas. Tipo, nossa, ainda preciso fazer isso, isso, isso. Não, você já tem um horário ali mais ou menos separado, né? E eu acho que isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas no geral é importante, é bom. É uma coisa interessante que a gente não falou e que ele fala durante algum tempo, é sobre aquela vozinha no interior que fala pra você fazer as coisas e que não colabora direito com você. Ele fala sobre... Como é que é? Eu tô procurando a parte que ele fala disso aqui agora pra ter um guia, mas basicamente você tem aquela voz que cobra de você e você tem o que você acaba fazendo de verdade, né? Você e você mesmo ficam um pouco nessa briguinha. E aí ele fala que você deve virar educadamente pra você mesmo e falar, pô, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui pra nós dois, sabe? Tentando fazer alguma coisa aqui que vai ajudar tanto a mim quanto a você, porque nós somos a mesma pessoa, afinal. E, sabe, tenta colaborar um pouco comigo. Ele até fala que se você for tentar ser o tirano em relação a você mesmo, você vai acabar se rebelando. Porque você também é escravo. Tipo, se você é tirano sobre si mesmo, você acaba ficando na posição de tirano e de escravo. E aí você vai querer se rebelar contra o tirano. E aí o tirano vai, sabe, se você não tiver em sintonia, você vai se frustrar e, enfim, não vai conseguir fazer nada na prática. Come a porcaria da pizza, né? Toma a porcaria da cerveja. Você não vai ser ruim por isso, nem falhar. É só uma pequena recompensa, né? O tempo tá acabando, eu tô preocupado com isso, só pra avisar. Falta quanto tempo? Eu não sei, o YouTube, o Instagram não avisa, mas eu ouvi uma sirene aqui. Não sei se tem a ver com isso. Acho que estão prendendo gente perto da sua casa. Não, é que sempre... Olha, ó. 30 segundos restantes. Pessoal, vamos encerrar então. Regra 5, semana que vem. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Não serve pra gente ainda, mas servirá no futuro. Tchau, pessoal. Servirá no futuro. Valeu, tchau, gente. Aldrin. Semana que vem, quem sabe, com uma cervejita, mas isso é assunto interno. Depois a gente combina. Tchau. Pode deixar. Valeu. Fui.